Olá, tudo bem com vocês? Boa tarde, hoje é sábado, dia 11 de abril de 2026. A gente atualiza agora as últimas notícias do Brasil e, claro, também do mundo aqui na CNN Brasil. E a gente já começa às 2 horas e 17 minutinhos falando sobre as eleições deste ano. O Instituto Datafolha divulgou hoje uma nova rodada da pesquisa eleitoral com cenários para a disputa à presidência da República. De acordo com os dados que foram divulgados, Lula e Flávio Bolsonaro aparecem empatados no limite da margem de erro nesse cenário de primeiro turno. Bora dar uma olhada nos números. Está aí para vocês na tela. Lula, do Partido dos Trabalhadores, do PT, tem 39%. Flávio Bolsonaro, do PL, Partido Liberal, 35%. Já Ronaldo Caiado, do PSD, 5%. Romeu Zema, do Novo, 4%. Renan Santos, do Missão, 2%. Aldo Rebelo, do Democracia Cristã, 1%. O Cabo Dacioclo, do Mobiliza, também tem 1%. Brancos e nulos, 10%. E, claro, os que não sabem, aparece ali no finalzinho com 4%. O Instituto Datafolha divulgou hoje também uma nova rodada da pesquisa eleitoral com cenários para a disputa à presidência da República. Isso de acordo com os números que a gente traz agora, que foram divulgados. O presidente Lula perdeu a vantagem contra os possíveis adversários quando a gente fala já de um eventual segundo turno nas eleições deste ano, 2026, que está aí batendo na porta. Agora, Lula empata de forma tecnicamente, contra Flávio Bolsonaro, Ronaldo Caiado e também Romeu Zema. Apenas o senador do PL aparece de forma numérica à frente do atual presidente. Olha os números aparecendo aqui para a gente. Flávio Bolsonaro tinha 36% das intenções de voto em dezembro. Em março, subiu para 43% e agora já está aparecendo com 46%. Já Lula tinha 51% no final do ano passado, dezembro. Acabou caindo, 46% em março deste ano. E agora cai mais um pouco, tem 45% dos votos, de intenção de votos. Brancos, nulos ou nenhum eram 12% em dezembro, depois 10% em março e agora são 8%. Aqueles que não sabem eram 1%. O número se manteve nas duas pesquisas seguintes. Em uma eventual disputa entre Lula e Ronaldo Caiado, o atual presidente tinha 46% em março, está aí na tela para vocês. Agora tem 45%. Já Caiado aparecia com 36% em março, agora subiu, tem 42%. Brancos, nulos e nenhum somavam 16% em março e agora são 11%. Aqueles que não sabem eram de 2%, número que se manteve também para a pesquisa que foi divulgada hoje, sábado, dia 11/4. Já no cenário entre Lula e Romeu Zema, a pesquisa atual está mostrando que o presidente também aparece com 45% contra 42% do ex-governador de Minas Gerais. Brancos, nulos e nenhum somam 11%, não sabem 2%. Todos os resultados configuram empates dentro da margem de erro de 2 pontos percentuais. Aí quando a gente fala tanto para mais quanto para menos, o levantamento ouviu 2.004 pessoas, eleitores, em 137 cidades do dia 7 ao dia 9 deste mês, abril. E claro, temos um nível de confiança que é de 95%. Essa pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o código BR 03770/2026. E de olho no eleitorado feminino, os pré-candidatos Flávio Bolsonaro, Ronaldo Caiado e também o presidente Lula já estão ali, intensificando as agendas políticas, acelerando os motores. Por isso que a gente vai para a capital federal. Vamos conversar com a Aline Beckett, que está aparecendo aqui na nossa tela já, direto de Brasília, para contar como esse movimento, Aline, tem mexido nas estratégias de campanha. Está todo mundo ali já planejando. Bem-vinda, bom sábado para você.
Muito obrigada, Renan. Boa tarde a você e a você que nos acompanha aqui na CNN. Pois bem, isso acaba ampliando, então, essa disputa, porque coloca o eleitorado feminino como um dos eixos centrais para as eleições de 2026. Os candidatos, o senador Flávio Bolsonaro, o presidente Lula e também o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, já estão traçando estratégias, fazendo agendas estratégicas e aceno às mulheres em um cenário onde o voto feminino pode ser decisivo para as eleições deste ano. Em 2022, por exemplo, Renan, o voto feminino foi muito importante para a vitória do presidente Lula, só que dessa vez o contexto é outro. A gente está em um momento onde, durante esses anos de 2022 para cá, houve um aumento, então, da violência contra a mulher em todo o país e, portanto, agora eles estudam também como uma estratégia para os seus discursos. Do lado da oposição, a gente tem Flávio Bolsonaro, que tem adotado uma linha mais voltada para o enfrentamento da violência contra a mulher, do feminicídio e também explora algumas críticas ao governo federal em relação à presença feminina em cargos de poder. Um dos movimentos recentes dele também foi justamente apoiar a indicação de uma mulher para vaga no Tribunal de Contas da União, isso da deputada federal Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, e ele defende também que uma eventual chapa de vice-liderança pode ser composta por uma mulher. Já o presidente Lula reforça algumas ações que foram feitas durante esse seu terceiro mandato, entre elas a sanção de medidas ao combate da violência contra a mulher, como, por exemplo, o uso de tornozeleira eletrônica para agressores, além do Pacto Nacional também de enfrentamento ao feminicídio. Só que, como eu disse, ele enfrenta críticas principalmente em relação a indicações femininas ao alto escalão do governo federal e também ao Supremo Tribunal Federal. E aí, para finalizar, a gente tem como uma terceira via Ronaldo Caiado, que entra nessa disputa, trazendo, é claro, também os seus feitos no estado de Goiás, voltados para a segurança pública. E, é claro, ele ainda precisa definir um vice também para poder compor na sua chapa. Então, de certa forma, o eleitorado feminino é visto como decisivo, mas também ele dá um tom ali para esse debate, para essa campanha política, Renan. Estratégias, né, Aline? Aquela pecinha de xadrez que eles vão montando aí nesse tabuleiro eleitoral que a gente vai acompanhar com muita certeza nos próximos dias, todas essas movimentações, meses até as eleições. Obrigado, bom trabalho para você, a gente já conversa. O líder do governo na Câmara dos Deputados, né, o deputado José Guimarães, ele vai substituir Gleisi Hoffmann como ministro da Secretaria de Relações Institucionais. A notícia foi dada pelo próprio José Guimarães, está aí pelas redes sociais, ele fez um anúncio, postou uma foto ao lado do presidente Lula, disse que foi convidado pelo presidente para o cargo e que vai assumir na próxima terça-feira. Semana que vem, a vaga é central nas negociações do governo com o Congresso e estava, de alguma maneira, vazia ali, vaga, né, desde a saída de Gleisi Hoffmann, que deixou o ministério para se candidatar ao Senado nas eleições deste ano. E delegações dos Estados Unidos e também do Irã estão reunidas neste momento em Islamabad, para tentar, de alguma maneira, negociar um acordo para acabar com a guerra que já dura um bom tempo, né? Tomara que dê certo. As conversas estão sendo mediadas pelo Paquistão, enquanto isso o presidente norte-americano Donald Trump disse que os Estados Unidos já começaram a limpar as minas no Estreito de Hormuz. Quem tem os detalhes para a gente é a nossa correspondente, que está lá em Nova York, Priscila Yazbek, minha amiga, fazendo companhia neste sábado, né, Pri? Tudo bem? Bem-vindo, bom trabalho para você. Oi, Renan, boa tarde a você, meu amigo. Bom compartilhar o plantão com você aqui na CNN. Renan, essas negociações, então, já teriam terminado a primeira fase, segundo fontes informaram à CNN, mas os especialistas, ou seja, os comitês econômico, militar, os comitês específicos ainda estariam fazendo algumas conversas, mas, inclusive, uma fonte paquistanesa que faz, lembrando, o Paquistão faz a intermediação dessas conversas entre Estados Unidos e
Irã disse que essas conversas poderiam avançar durante a noite, inclusive até domingo. Então não está claro exatamente se o que terminou foi a reunião de alto nível envolvendo o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, o ministro de Relações Exteriores do Irã e também o presidente do parlamento iraniano do lado do Irã, ou se só essas negociações acabaram e agora as negociações continuam nesses comitês de especialistas, ou se de fato todas as conversas deste sábado acabaram e eles seguem em conversas até amanhã, né, neste domingo, lembrando que Islamabad está 8 horas à frente do horário de Brasília. E aí, em meio a essas conversas, Renan, também há tensão envolvendo o Estreito de Hormuz e o presidente Donald Trump mais cedo fez uma postagem nas redes sociais dizendo que ainda há uma ameaça de que algum navio possa bater em minas marítimas no Estreito de Hormuz, mas ele disse que todas as 28 embarcações lançadoras de minas estão no fundo do mar e ele falou que os Estados Unidos estão iniciando um processo de limpeza do Estreito de Hormuz. Depois dessa postagem do presidente Donald Trump, o Comando Central dos Estados Unidos, que é responsável pelas operações militares dos Estados Unidos no Oriente Médio, disse que 2 destroyers estavam transitando pelo Estreito de Hormuz como parte de uma missão para garantir que o estreito esteja totalmente livre das minas. E segundo a CNN, desde o acordo de cessar-fogo na terça-feira, apenas 30 embarcações atravessaram o estreito e também chegam relatos hoje, neste sábado, de que algumas embarcações superpetroleiros, 3 superpetroleiros passaram pelo Estreito de Hormuz, mas seriam superpetroleiros ligados a países que não são considerados hostis ao Irã, como por exemplo da China e da Libéria. Então, aos poucos, a situação parece avançar, mas ainda não se tem detalhes de como que esses destroyers americanos atuaram no Estreito de Hormuz e se isso foi comunicado para as forças iranianas ou não, Renan. Obrigado, Priscila Yazbek, conversando com a gente ao vivo de Nova York. Um bom trabalho para você, Pri. E ainda no noticiário internacional, falando a respeito desse conflito, Israel continua lançando ataques ao Hezbollah, enquanto o Irã está exigindo que o Líbano seja incluído nesse cessar-fogo. As forças de defesa de Israel já afirmaram ter atingido mais de 200 alvos do grupo libanês, isso só no último dia. Segundo os militares, o objetivo dos ataques era justamente destruir os chamados lançadores do Hezbollah, que são usados para atingir de alguma maneira Israel. Ainda de acordo com a mídia local, pelo menos 3 pessoas morreram nesses bombardeios na cidade de Dibshit, que fica ali no sul do Líbano. O Hezbollah também continua disparando contra Israel. Dezenas de drones e também foguetes foram lançados do Líbano em direção ao território israelense, isso hoje. Até agora, não há relatos de feridos. E olha só essa notícia que chegou para a gente há pouco. Um suspeito foi morto a tiros pela polícia após esfaquear 3 pessoas em uma plataforma da maior estação de metrô em Nova York. Tá, imagens para vocês. O caso aconteceu no terminal Grand Central, que fica ali em Manhattan. Segundo a polícia, o suspeito ele carregava um facão e atacou os policiais quando recebeu a ordem para que soltasse a arma. Ele foi atingido por disparos das autoridades e morreu pouco tempo depois. As 3 pessoas que foram esfaqueadas foram transportadas para um hospital na região e ainda, segundo fontes com acesso à investigação, esse ataque não parece ter ligação com o terrorismo. Agora são 2 horas e 30 minutinhos. Essas foram as principais notícias do momento. Você fica agora com o Hot Market. A gente volta a qualquer momento. Daqui a pouco estou de volta, tá? Com mais notícias. Até já. Boa tarde.